É isso aí, pessoal, paz e graça. Bem-vindos à nossa podcast Tesouros Bíblicos. Eu transmito daqui e vocês ouvem daí, bênção pura, sem mistura. Eu sou o Jessé Anselmo dos Santos e essa é mais uma de nossa podcast Tesouros Bíblicos. E na podcast de hoje, queridos, sei que demorou um pouquinho a gente fazer mais uma transmissão, né? Mas voltamos com tudo. E o tema de hoje vai ser bênção pura sem mistura. Vamos tratar de um assunto que fala sobre a graça. Graça de Deus. Todos nós temos que ter essa graça. E para discutir este tema, graça, eu tenho um convidado abençoado e ilustre, é o presbítero Cristiano. É isso. É um prazer estar aqui participando com os irmãos, que nos ouvem nesta noite, para a glória de Deus. E é bênção. E é bênção pura, sem mistura. É, desse jeito. O presbítero Cristiano é da igreja Iceia, cujo pastor é o pastor Olímpio. É uma bênção. Já fui dar uns glórias lá, uns terra lá na igreja lá e vamos que vamos, né? Pois bem, querido, o tema de hoje, vamos falar sobre a graça. É um tema bacana e é bênção, vai ser bênção para mim e para você. Nós temos um texto, o texto está escrito em 1 Coríntios, capítulo de número 3, verso de número 10. Que diz: segundo a graça de Deus que foi dada, pus eu como sábio arquiteto e fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Sobre ele. Esse é o apóstolo Paulo dando aquele respaldo sobre a graça, né? Paulão, ele, para mim, foi um dos apóstolos que entendeu, acho que não com perfeição, mas acima dos outros, ele entendeu o evangelho de Cristo mais do que os outros apóstolos que andaram com Cristo, né? Tem um conhecimento vasto, né? Aham. Ele tem a forma de ser chamado, de ser escolhido, né? Verdade. Tornando ele um apóstolo. O apóstolo Paulo, ele se destacou. Depois de Cristo, ele que deu um up no evangelho, que o evangelho chegou nessa dimensão. Se nós somos alcançados, é claro, por Cristo Jesus, mas o apóstolo Paulo teve um fundamento, deu uma alavancada muito grande no evangelho de Cristo, viu? Exatamente. E como ele se destaca falando sempre acerca desse tema maravilhoso que nós temos, que ele sempre encerrava as suas epístolas sempre encerrando com a graça, com a paz, né? Isso. Desejando o que há nele. Como é que nós podemos dar aquilo que não temos, né? Então ele estava tão cheio da plenitude da graça de Deus que ele conseguiu viver e ver coisas que os outros não viram, né? Andaram com Jesus ali. E ele, de perseguidor, passa a ser servo. Servo, né? Então, glória a Deus, como é que a graça de Deus alcançou Paulo nessa plenitude toda para ser usado como foi, de perseguidor a ser o servo de Cristo. Aí pagar o preço. Pagou o preço. A nossa introdução vai falar o que é graça. O que é graça? Graça é um favor que não foi merecido. Graça é algo que é dado, não porque aquela pessoa que está recebendo, mas porque as pessoas que dá é generosa. Interessante isso, né? Interessante. Quem está dando, ele é generoso. Deus nos oferece a salvação de graça. Quando alguém oferece um presente de graça, significa que quem recebe não tem de pagar pelo presente, nem se esforça para merecê-lo. A graça é um ato de um amor incondicional, não depende de pessoa que recebe, mas a graça revela o bom caráter de quem dá, não de quem recebe. Eita, bênção pura sem mistura, hein? Então, essa é a graça. Essa é a graça, a verdadeira graça de Deus, né? Algo que você recebe não merecendo. Imagina, eu não mereço, por causa dos meus pecados, das minhas mazelas, né? Das vidas tortas ao qual nós estávamos. E essa graça nos alcança hoje para nos levar a Deus, ao Pai, né? Através do Filho, que é Jesus. Então, é a graça maior, né? Que nós temos hoje.
como cristão, como servo, saber que essa graça foi o que nos atraiu, né? Porque a gente podemos dizer que graça é amor, que é o amor condicional de Deus. Não há algo que dizer assim, não, eu te amo desse tantinho aqui, não. O amor, por isso que ele vai dizer que amou o mundo de tal maneira. Que amor é esse? Que amor é esse? De tal maneira, né? Não tem uma dimensão. Então a graça de Deus é representada por isso, um favor imerecido. Nós não merecemos tudo que Deus faz por nós, né? Inclusive de dar o seu filho. É verdade. De entregar o seu filho como dom da graça, né, deles para nós, como cristãos, como seres humanos que somos falhos, né, pecador, e a Bíblia já diz que todos pecaram, instituídos estão na glória de Deus, mas essa graça é que nos faz alcançar a misericórdia, o perdão, né, nos aproximar de Deus. A santidade, graça, né? A santidade. Né? Então essa graça ela nos faz permitir a chegar próximo, né, de Deus. E não temos como não ter graça se nós não temos um relacionamento com Deus. É verdade. Se você não tiver um relacionamento com Deus, não tem como você ter a graça, né? Que é esse favor imerecido. Então nós recebemos dele a oportunidade de ter esta graça manifestada pelo Filho. E nós hoje, como servo dele, do Deus Altíssimo, só funcionamos como instrumento na mão dele, né? Para que esse ministério continue, sendo sempre como fundamento Cristo, né? Cristo, que é o único mediador entre Deus e o homem. Então não tem outro meio de a gente conseguir essa graça se não for através de Jesus nos levando ao Pai. Ao Pai. O interessante, presbítero Cristiano, que a graça de fato é como se fosse um presente. Quando nós recebemos um presente, nós não merecemos nada, né? Ninguém, como é que vai chegar, você não vai saber quem que vai te dar o presente. Aí pensa que não chega lá, suprir, aí pronto, toma aqui um presente. Você não pagou por nada. Isso, você não se esforçou por nada, não foi a tal lugar comprar. E a graça representa isso, não é? Representa exatamente isso, porque fala assim, quando a gente recebe algo, principalmente quando a gente se preocupa em receber as coisas que vêm do alto, que vêm de Deus, como Paulo fala, né? Buscar as coisas que são do alto. Porque as coisas que vêm do alto a gente nos caminha para a vida eterna. Né? Tudo que nós alcançamos aqui na terra, aqui são passageiras, são temporais. Né? Então ela passa e nós não temos fruto nenhum disso. Mas quando nós estamos debaixo da graça de Deus, vivendo o amor de Deus em nós e sabendo que Cristo está cada dia nos levando a Deus, ao Pai, nós olhamos para isso e falamos assim, como a graça de Deus nos basta. Mas aí, às vezes, no decorrer da nossa caminhada como cristão, vivendo tantas dificuldades, às vezes a gente olha, mas cadê a graça de Deus na minha vida? Por que tanta coisa ruim me acontece? Por que as coisas vêm sobre a minha família, sobre a minha casa? Né? E essa graça não me alcança, mas a graça dele está ali. Fala que, por isso que Paulo disse, a minha graça te basta, né? O Senhor fala, a graça do Senhor nos basta. Porque só tenho isso. Se eu começar a clamar a Deus e falar, Senhor, desça com a sua graça sobre mim, tudo vai mudar. Né? Porque exatamente isso que nós buscamos. A gente não está buscando um ponto de equilíbrio. Nós estamos firmados numa rocha, que é Cristo. Então ele é o fundamento de tudo. Então ele fala que ele é o alicerce, né? Que um ponto de equilíbrio você fica meio que oscilante, não é isso? Porque às vezes você se equilibra, mas tem hora que dá uma capengada, né? Porque todos aqueles que falam, Jesus existe, Deus existe porque todo mundo precisa de um ponto de equilíbrio. Não é verdade. Quem tem um ponto de equilíbrio ele não tem firmeza. E quem tem Cristo tem a graça de Deus, o dom, né, sobrenatural de Deus na nossa vida manifestado pelo amor. Então é um amor incondicional, como nós comentamos aqui. Mas eu digo assim que como é bom você ter a vida aos pés de Jesus e sentir que você faz parte e que cada dia a graça dele te alcança. E faz você alcançar outras vidas para o reino de Deus. É verdade. Que é muito importante nós termos essa consciência como cristão. Que nem tudo que acontece na nossa vida a gente vai atribuir ao inimigo. Mas são coisas que nós mesmos talvez estamos provocando por não enxergar a graça de Deus. Aonde é que eu vejo nas minhas dificuldades, nas minhas aflições, aonde é que eu vejo Cristo? Aonde é que eu enxergo a minha graça? Né? Aonde a graça do Senhor está me bastando nisso aqui? Né? Então eu falo, Senhor, me basta porque o Senhor me consola.
o Senhor é minha fortaleza, né? O Senhor é meu porto seguro. Então eu estou seguro porque eu tenho Jesus na minha vida. E transmitir hoje a palavra de Deus para que esta graça alcance outras vidas, que esse amor também o atrai, né? Para junto do nosso Senhor, e assim nós formamos uma família em Cristo. Só a graça de Deus faz isso. É verdade. Só a graça que conduz aqueles que serão salvos. Nós sabemos como consolados pelo Espírito Santo. Isso. Né? Porque essa é a obra dele, de convencer do pecado, da justiça, do juízo. Mas se não tivermos a graça, não teremos salvação. É verdade. Então temos que estar fundamentados na palavra de Deus e em Cristo Jesus. É o que Paulo escreve, né? Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, isso é um dom de Deus. Né? Novamente está falando sobre presente, né? Isso, né? E o interessante, irmão Cristiano, é que muitas pessoas, como bons cristãos que nós somos, né? Vamos dizer da forma, bom pentecostais que nós somos, aí nós compramos, vamos dizer, um carro, e né? A primeira coisa que nós colocamos lá, presente de Deus. Não tem essa expressão, mas se esquece quem está pagando, quem é. Não é a gente? Não, então não é um presente. É verdade. Presente é alguém chega, dá quitado para você. Então Deus não te deu aquilo quitado, Ele te deu a oportunidade para você adquirir aquele bem. Eu acho que é meio que errado, né? Essa expressão. Porque a pessoa continua pagando a parcela, mas se não pagar... É tomado. É tomado porque o carro de quem é do banco. É do banco. Exatamente. Então, e a graça não precisa disso, né? A graça não precisa disso. Se dá sem você merecer, não tem custo nenhum. Não tem custo nenhum. Então, aonde é que está, né? Esse presente. Então, Deus, Ele nos deu o seu Filho, né? Para morrer por nós. Sendo pecador, nós sendo pecadores, Ele se fez pecador. Por amor a cada um de nós. Então, essa graça que tanto nos atrai, assim, porque a graça de Deus nos passa, e a expressão que fala assim, não, estamos vivendo, isso, né? Estamos vivendo na graça. E aí, como o irmão citou aqui, aí fala assim, não, compra um carro, põe aqui, presente de Deus. Presente de Deus. Né? Mas com esse presente de Deus eu estou andando imprudente, querendo tirar a vida de outras pessoas. Não tem habilitação. Não tem habilitação. Então Deus não vai ser negligente. Não vai ser, de maneira alguma. Então Ele vai te dar uma coisa que você realmente mereça. Né? Que você tem maturidade para lidar com isso. Então, quando Ele te dá quando a gente entendemos a profundeza da graça de Deus na nossa vida, tudo que nós recebemos em nossa mão, que é presente de Deus, nós sabemos usar. Porque já alcançamos a maturidade para lidar com isso. Deus não vai dar nada para nós sem que nós tenhamos maturidade para lidar com isso. Então isso é a graça de Deus derramada sobre a nossa vida. Ele fala, poxa, me deu isso. O que eu vou fazer com isso? Porque eu digo assim até, irmãos, porque é o seguinte, há um tempo atrás, antes de eu me converter, o que aconteceu? Eu olhava um crente, eu falei, ixi, havia um crente, eu fugia. Né? Dava aquele perdido. Mas quando Deus tem um propósito na nossa vida, então chega o momento da graça de Deus te atrair. Então eu fui atraído por esse amor. Por isso que eu disse assim, que a graça a gente pode chamar ela de amor. Isso. Né? Que é o amor de Deus. Então é maravilhoso. Paulo fala que o amor de Cristo, que a graça nos constrange, né? Escreveu aos Coríntios dizendo isso aí. Que na ponto de que nós sentimos obrigado a fazer tal coisa por Cristo Jesus. Como é que uma pessoa chega a um ponto sem merecer nada, sem conhecer, ele nos conhece, né? Mas a gente não conhece aquela pessoa, ele vai lá e faz esse ato. Exatamente. É como um constrangeu, né? Como é que é o nome dele? Rapaz, me fugiu aqui agora. Que ajudou Jesus a carregar a cruz. O José de Arimateia, não. Esqueci o nome do abençoado. Sirineu, né? Sirineu. É Simão Sirineu. Simão Sirineu. Isso. Então, ele foi constrangido a ajudar, né? Verdade. A carregar. Então, eu falo assim, que imagina que nós somos constrangidos. Eu penso assim, a levar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, de cumprir a ordenança que Ele nos deu e de pregar. É verdade. É isso aí, meus queridos. Nós vamos continuar com o nosso podcast. Vamos só tomar um cafezinho, uma aguinha gelada e vamos pro nosso break. Glória a Deus. I take a breath and let it out. I don't even know why I'm so tangled in doubt. É
isso aí, pessoal. Paz e graça. Voltamos com a nossa podcast. Acabamos de tomar um cafezinho super abençoado. Vocês vão ficar só na vontade aí. Só ouvindo. Quentinho com bolinho. Glória. Benção pura sem mistura. E nós falamos um pouco sobre a introdução que falou o que é graça. Aí nessa segunda parte, pastor presbítero, vamos falar sobre por que Deus nos deu essa graça. Tem um motivo, né? Ele nos dá essa graça, ele tem os seus motivos. Aí muitas pessoas têm essa curiosidade de saber por quê. Por quê? Porque tantos porquês da vida e por que Deus resolveu nos dar essa graça. Hein, presbítero? Ele nos deu essa graça, né? Ele resolveu nos dar essa graça. Né? Na Ele resolveu. Com um plano de salvação para nossas vidas. Então, a graça, ela veio com um propósito, né? De nos levarmos à salvação. Então, é através da graça de Deus que nós alcançamos a salvação. Se nós não tivermos essa graça, nós não podemos ser salvos. Mas não é se eu for crer, for batizado, sim. A graça vem mediante a fé. Isso. E a Bíblia vai dizer para nós que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, essa graça vai nos conduzir à salvação. Quem é a graça? Né? Quem é essa graça? A graça é o Filho. O Filho de Deus. O Filho de Deus. Jesus é a graça. Então, Deus é o dom, deu o dom sobrenatural, né? Que é a graça, demonstrando que ele é amor, justiça. Mas ele mandou o Filho como um resgate, trazer o seu povo que havia perdido. Por isso que alguns fariseus vai dizer, mas porque ele come com os pecadores, com o publicano, mas ele diz, eu vim, né? Venho para os doentes. Os doentes. Então, quer dizer, todos aqueles que são, e a graça foi tão boa para nós que, como gentil, agora nós fazemos parte, porque ele veio para os seus e os seus não o receberam. Então, Paulo veio e pregou aos gentios. Então, a graça, Deus nos deu a graça para que nós alcancemos a salvação. A salvação. É interessante. É interessante que algumas pessoas, talvez nós mesmos, né? Estamos no nosso cotidiano, vamos para a igreja e tudo, mas nós nunca paramos para pensar o motivo dele nos dar essa graça. Não estamos parando, né? Tem muitas pessoas, eu acho, talvez eu possa ter certeza, que tem muitas pessoas dentro da igreja que não sabem o que é graça. Isso é verdade. Não sabe. E é porque às vezes fala tantas vezes. Sim. Então é um favor imerecido, você não merece. Mas Deus te dá a graça, porque tem a misericórdia. Misericórdia. A compaixão, né, por nós. A misericórdia de Deus são as causas de não sermos consumidos. Então, quer dizer, nós andamos certinho, então ele tornou todas aquelas leis em apenas duas: amar a Deus e amar o seu próximo. Então, quer dizer, se você tem a graça, né, de Deus, se você está caminhando para a salvação, mediante essa graça que é Jesus na nossa vida, então você tem e sabe por que Deus enviou essa graça. Porque sem ela, eu jamais seria salvo. Sem a graça, sem a misericórdia de Deus na minha vida, jamais eu seria salvo. Qualquer um de nós, ser humano, não seria salvo se não tivesse a graça. Se não tivesse. Estávamos o que? Aprisionados. Aprisionado, como escravo. E essa graça é como se fosse uma carta de liberdade, né? Liberdade. Estás livre. É o que o apóstolo João fala, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Que é a graça, que é Cristo Jesus. E o interessante, presbítero Cristiano, é que muitas pessoas, eu acho que eles usam essa palavra graça no meio cristão num termo diferente. Vamos supor, eu vivo pela graça, aí que já entra na parte de querer lucrar em cima disso. Isso. Eu acho que graça não é lucrativa. Não é lucrativa. Não, você não tem que ganhar em cima de graça. Porque aí você está desvirtuando a graça de Deus. Então, porque está desmerecendo o sacrifício. Porque isso para mim levar vantagem, né, naquilo que não é meu. Isso. Então eu falo assim, ele me chamou e está aí a salvação para todos. Para todos. A graça ele deu para todos. Ele não tem distinção, ele não faz acepção de pessoa. Não. João escreve, né? Ele não faz acepção de pessoas. Então, Pedro, quer dizer. Pedro. Então ele faz falando sobre isso e quer dizer, a pessoa diz, vive pela graça, mas a Bíblia diz para a gente viver pela fé. Isso. Né? Nós temos que andar
por fé, não por vista. Então, quer dizer, nós estamos mediante a graça de Deus. Deus nos deu a graça. E qual é a graça maior essa? Porque às vezes eu falo assim, que graça é essa? Qual é a tua graça? E a gente até pergunta, não, eu falo o nome, né? Isso. Mas hoje eu falo assim, eu vivo pela graça de Deus. Não, eu vivo pela misericórdia de Deus. Porque se ele não quisesse, ele me consumia, né? Então, quer dizer, a graça de Deus é que me faz eu ter um relacionamento com Ele, e esse meu relacionamento gerar intimidade com Deus, que é o Pai. Fosse uma porta. Filho, ela é a porta. É a porta, né? É a porta estreita. Estreita, né? A graça é o que te dá a visão do reino dos céus. Do reino do céu. Não desanima, enxergar a salvação, né? Isso. Aí quando desvirtua, você perde o foco. Isso. Né? Então a graça que hoje estão sendo pregada ou dita por esse mundo afora é uma graça que não tem fundamento. Não, isso. Ela não tem fundamento. Igual nós estamos falando aqui, não tem fundamento. O fundamento é Cristo. É Cristo. Eu estou falando, como é que eu posso chegar ao Pai? Através do Filho. E tem pessoas que usam, né? Infelizmente no meio cristão, no meio nosso, tem pessoas que usam essa expressão vivo pela graça para não trabalhar. Mas o obreiro é digno do seu salário, esperando que a igreja possa o sustentar. Eu acho que a igreja só sustenta quem? Direito o pastor que vive para obra, não é exclusivamente para cuidar das ovelhas. Aí sim. Agora, itinerante, eu não acho que não tenha essa obrigação nenhuma. Isso não é graça. E hoje, irmão, isso é tão, isso é falar assim, tá comum. Isso está tão comum que hoje eles são verdadeiros mercenários. Eu vou pregar lá na sua igreja, mas é tanto. É tanto. E você tem que colocar a metade. Que graça é essa? E a Bíblia vai dizer para você dar, né? De graça que receber de graça. Estão cobrando indulgências agora? Você recebeu esse dom. Esse dom vem de Deus. Né? Então, para você manifestar a graça de exaltar o nome de Jesus, né? De receber esse dom que Deus te deu, para você alcançar vida para o reino. Almas. Né? Então, hoje, de tantas leis que nós temos, nós não conseguimos cumprir. Não estou nem falando da questão bíblica, mas as leis mesmo que são impostas pelo Estado, a nação, que tem que cumprir as leis que os governantes impõem, às vezes a gente não cumprimos. Né? Às vezes, uma coisa bem simples é a gente colocar assim, entra no carro, você usa o cinto de segurança. Né? Então, quer dizer, é cobrado isso, e é lei. Né? Então, quer dizer, assim como nós temos leis dos homens para ser cumpridas, as leis, os princípios bíblicos, e não pode ser desvirtuado. Ele não muda, né? Os princípios bíblicos não mudam. Deus, ele é imutável. Isso. Então, quer dizer, a pessoa pega essa graça agora e vou me beneficiar com essa graça sendo verdadeiro mercenário. Não, eu vivo da obra, mas como itinerante é fácil sair da igreja e fazer isso e enganar muitos. Isso. Porque hoje até tantas coisas, né? Não vamos entrar nesse campo, mas tem tantas coisas que a gente vê aí que você que busca Deus, que tem a presença de Deus, você pede discernimento e você fala, Deus não está aí. Não está. Né? Porque não tem a graça de Deus. Né? O Espírito Santo vai testificar se você é ou não. Como o Paulo fala, né? Vamos começar na graça para depois voltar para as mesmas coisas, aquilo que ele estava falando para Pedro. Olha, Pedro, não é por aí. Você quer obrigar o povo a circuncidar? Vamos começar na graça e depois vamos voltar para o mesmo lugar? Não tem como. É retroceder, né? É retroceder, ou seja, já deixa de ser graça e começa a ser desgraça, né? Ser desgraça, né? Então agora, porque eu vivo na graça, eu vou viver no pecado, vou viver não, porque amanhã eu vou pedir perdão. E Deus vai me perdoar. Mas se você não tiver a graça, você não será salvo. Não será salvo. Né? Então Deus, todas as vezes que Jesus chegou e alguém chegou enfermo, que Jesus, ele é a cura, essa graça que ele derrama como dom de cura, como dom de paz, de alegria na nossa vida, é só quem tem Deus. É só quem tem. Né? Quem tem o Senhor na vida, ele não tem problema de falar assim, eu vivo a graça de Deus. Então você vive quem? Você vive em Jesus. Em Cristo. Eu vivo em Cristo. Então eu tenho irmãos em Cristo. Em Cristo. Né? E eles, por mais que estão ali, congregamos juntamente, né? Para que um fortaleça o outro. Né?
Quando um estiver fraco, o outro fortalece. Então, essa é a necessidade de nós congregarmos. E esse é que a graça nos permite. Né? Nós não vamos reunir lá simplesmente por ser uma reunião. Nós vamos para lá porque a graça de Deus está lá. Está lá Jesus. Né? Ele enviou o seu Consolador e hoje nós somos templo. Né? Ele está aqui em nós. Está vivendo, morando em nós. Né? Então o Senhor está habitando, Ele não está só visitando. Então essa graça ela se expande de uma maneira na nossa vida que muitos desvirtuam. Mas se você procurar saber quem é essa graça, você jamais vai se perder. Mas jamais, ainda que as pessoas queiram te tirar do foco, você vai falar, não, a minha graça, né, a graça do Senhor me basta, e o Senhor é Jesus. Ele está diante de mim, Ele está intercedendo por mim. Verdade. Né? Então, quer dizer, nós temos sempre que estar entendendo por que Deus mandou essa graça. Porque Ele nos ama. Ele nos amou primeiro. Né? Ele nos amou primeiro. Para que essa graça nos alcançasse hoje e nós possamos ser salvos. Salvo, assim, todo dia, a Bíblia vai dizer que aquele que está limpo se limpa mais ainda. Quem está sujo se suja mais ainda. Então, quer dizer, vamos por esse ponto e falar assim, de entender o que é essa graça, por que Deus mandou essa graça. Né? Eu até disse esses dias lá na igreja, falando que sobre a questão que a gente canta um hino, o melhor de Deus está por vir. Né? Eu disse, o melhor de Deus já veio. Eu também costumo dizer isso. É Jesus Cristo, Ele já veio. É o melhor de Deus, é o seu filho. É o seu filho. Ele veio, pagou um preço por causa de nós. Então não existe outra graça, outro fundamento a não ser Cristo. Então, ainda que seja o ouro, a prata, se botar no fogo vai derreter, não vai sobrar nada. Mas aquilo que permanecer, vamos para sempre. Porque as coisas de Deus é para sempre. É para sempre. Ela é eterna. É eterna. Né? É eterna. Então, Deus nos deu essa graça para mostrar que Ele é bondoso, generoso para comigo e contigo. Tira aquela visão, vamos dizer, tirar aquela imagem que os pessoas colocaram que é um Deus carrasco. Aí Cristo Jesus vem e mostra que Ele é um Deus generoso. O nosso Deus, Ele sempre foi generoso. Sempre foi generoso. É engraçado que o irmão falar sobre isso, que da imagem de carrasco, que ele é o leão da tribo. Tem muitas pessoas que têm essa ideia, né? Que não, que é isso? Que Deus é esse? Deus é mau, né? Porque quando nós falamos que Ele manda é o leão, matar. Quando Ele é o leão da tribo de Judá, nós associamos Ele como um leão, né? Como um animal. Mas o animal é só na questão de ser rei, de representar o reino animal. Ele representa autoridade, o reino, né? Mas ele não mata. Não. Ele dá vida, ele veio para nos dar vida e abundância. Por quê? Porque a graça dele, a bondade dele é generosa. Né? Então é essa graça que nos faz receber tantos benefícios sem merecer. É verdade. Né? Tem muitas pessoas que batem no peito e falam assim, eu vou revogar aquilo que é direito meu. Nosso direito é o que? É a morte. Todos pecaram e estavam destituídos da glória, da graça de Deus, da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte. Todos pecaram. Aí não tem como dizer que não pecam. Todos nós pecamos. Então, aí a graça vem para onde habitou o pecado, superabundou a graça. A graça que é Cristo. A bondade de Deus. É a bondade. Então, olha a sua generosidade agora. Fala assim, meu filho, você me merece, mas eu vou te tirar dessa aí mais uma vez. Para você reconhecer que eu sou o Senhor da sua vida. Então, nós vivemos a nossa vida entregando cada dia, né? Porque não fala assim, não é só hoje, mas é todo dia que Deus me dá o fôlego de vida, eu falo assim, obrigado pela tua graça, de me fazer, né, estar bem hoje, estou vivo, estou respirando, estou vendo a natureza, tudo que o Senhor criou. É verdade. Né? Então é a graça de Deus que nos permite isso. Então eu falo assim, o texto diz que a Bíblia também para nós fala assim, quer comais, quer bebais, né? Passar tudo para a glória de Deus. Então é por causa dessa graça que nós vamos fazer. Eu vou trabalhar para a glória de Deus, eu vou na igreja para a glória de Deus. Então, quer dizer, a graça. É a graça de Deus, né? A bondade. Eu estou vivo. Deus guardou minha família. A bondade. Né? A misericórdia de Deus está conosco. É isso aí, pessoal. Vamos mais um break e retornaremos. I don't need
É isso aí, pessoal. Voltamos com a nossa podcast. Beleza? Começamos a primeira parte. Falamos um pouquinho aí porque é que Deus nos deu essa graça. Falamos qual é o real sentido, né? Tentamos um pouco esclarecer, né? Porque se a gente for falar, vamos passar horas e horas e não chegar basicamente a nenhuma conclusão, né? Porque isso é um assunto muito bom. E muito é um bom. assunto que tem muita profundidade. Extenso. Extenso. Saber entender um pouco dessa graça, a gente precisa se entregar, não só, entreguei minha vida ao Senhor hoje. Não, é todos os dias. Todos os dias, né? Senhor, obrigado pela tua graça hoje. Estou levantando, vou fazer. Tu pode andar, tu pode fazer tudo porque Deus te fez perfeito. Verdade. Né? Nós temos as nossas limitações humanas, nós somos limitados. Verdade. Mas diante de um Deus poderoso, Ele nos fez perfeito. Fez perfeito. Né? É isso aí, nós falamos um pouco da introdução, falamos a segunda parte, porque que Deus nos deu essa graça. Bom, Cristiano, agora vamos falar um pouco sobre os fundamentos da graça. É isso. Amém. Glória a Deus. É bênção. Fundamento da graça. Então, parece assim, quando a gente fala de fundamento, a gente pensa em muitas outras coisas. Muitas, né? Mas o único fundamento que nós temos é Cristo. É Cristo. Esse é um fundamento, é a base de tudo, para que nós possamos cada dia adquirir essa graça dele, firmado nesse fundamento que é Cristo, e fazer com que as pessoas também encontrem esse mesmo fundamento, como homens, mulheres, servos de Deus, servos do Deus Altíssimo, fazendo que o fundamento que eu tenho que falar é de Cristo. O testemunho que eu tenho que contar é de Cristo. Eu tenho que transmitir que Ele cura, que Ele salva, que Ele muda a sua vida, a sua história. Então, esse é o fundamento. Então, não existe outro fundamento. Às vezes, para alguns outros aí fora, o fundamento é o que ele tem. É o meu dinheiro, é o meu trabalho, é a minha posição social. É o meu braço, né? É o meu braço. Então, é dessa maneira que eles falam, não, o fundamento meu foi esse e eu já construí isso aqui com um império. A Bíblia diz que passarão os céus e a terra. A palavra do Senhor não, ela permanece. Ela permanece porque ela é o fundamento. Ele estava lá no princípio, Jesus estava lá no princípio. Então ele estava lá, na fundação. Quando Deus ordenou, haja isso, falou pelo poder da palavra, haja, fez e criou tudo, todas as coisas, depois com a sua obra-prima ele vai fazer, com a sua própria mão, o homem. E aí nós às vezes distorcemos por esse fundamento, dizendo assim, nós somos imagem e semelhança de Cristo. Não é essa característica física nossa. Porque Isaías 53 vai dizer que ele não tinha beleza e nem formosura. Isso. Mas quando nós somos semelhantes, é quando eu tenho o que ele tem, que é o amor. Então não adianta falar as línguas dos anjos, falar, profetizar e não tiver amor. Nada vai me servir. Então por isso que essa graça é a bondade de Deus, o amor que Ele nos entregou, dando o seu Filho, Jesus, que é o fundamento para que eu possa alcançar a salvação. Interessante, professor Cristiano, que as pessoas elas pegam o fundamento, tira a graça, o fundamento que nós temos pleno, que é Cristo Jesus, e as pessoas pegam esse fundamento e colocam outras coisas agregadas, como qual é o fundamento seu? É a cura. Eu estava doente e fui curado, mas eu vou para a igreja porque na campanha vou ser curado. Leva em torno que um fundamento é a cura, mas a cura faz parte do fundamento que é Cristo. Mas não é a essência. A essência quem é? É Cristo Jesus, não é isso? Não é isso que acontece hoje em dia? É isso que acontece cura, hoje em dia. Então... é chave, não sei de onde, é tanta chave que eu nunca vi. E já tá aí, já tirou a graça mesmo. Já tirou a graça. Já tirou a graça, porque agora não é Jesus que faz, sou eu que faço. O alvo já não é mais Cristo. Deus me usa. Fala assim, não é Cristo mais que opera o milagre.
É o eu. Eu orei e aquela pessoa foi curada. né? Então o fundamento já não é mais Cristo. Então, fala assim, não, agora a gente não profetizamos assim, Deus te abençoe. Isso. Mas dizendo assim, eu te abençoo. Eu te abençoo. Né? Porque já saiu a graça. Já esqueceu de Cristo. Então, quando nós esquecemos desse fundamento, nós estamos fazendo o papel de que o provérbio diz, né? São um tolo. Deixamos de Né? ser Até cristocêntrico para isso. viver egocêntrico. Isso. Concentramos em nós. Em nós mesmos. É nosso egoísmo. Isso. Né? Então, a graça não está no egoísmo. Tá, não. Né? Ela vem para dissipar isso aí. O ego. O ego. Ela dá o perdão, o ódio. Ela vem. que ele abate o soberbo, né? Soberbo. Então, porque quando a gente sai desse foco de Cristo, e é o que está acontecendo hoje em dia, tira Cristo da cena. Né? Então, a festa que não tem Jesus é uma festa morta. O vinho não é bom. O vinho não é bom. Porque lá tem que ele chegar ao fez o dono. vinho deixa pro final. O melhor ainda. O melhor, né? Então, eu entendo assim, eu estava até comentando esse dia com um pastor, falando sobre a questão de Jesus, quando ele curava alguém e ele mandava a pessoa ir e disse, não conte a ninguém. Né? Mas a pessoa ia e contava, né? Por isso que o poder da morte e da vida está na língua. Está na língua. Está na língua. Então, quer dizer, a pessoa por si só ela se destrói, porque ela esquece do fundamento que é Cristo. Então, se eu fizer tudo baseado no que Cristo, né? Ele disse, Paulo diz, sejam meus imitadores, né? Como eu sou de Cristo. Então, você imitar Cristo, você ter uma mente de Cristo, você falar a palavra de Deus, você falar como Cristo. Então, é você estar nesse fundamento. Fundamentado em Cristo, unicamente nele. E aí você vê que todas as outras coisas vão acontecer. Não pegue, ele fala para a gente não reter a nossa glória, porque você já recebeu o galardão. Então, às vezes, a gente está ali ministrando uma palavra e você fala... A gente são, na verdade, agora, alguns pregadores animadores de público, né? Porque fala, dá glória a Deus, fala aleluia. Não, diz que a verdadeira adoração ela vem pelo Espírito Santo. Então, se eu tenho que glorificar a Deus, eu vou glorificar porque o Espírito Santo está testificando em mim para me glorificar e exaltar a Deus. Não é porque alguém está pedindo. Né? Então, levanta a sua mão que eu vou orar por você, você vai receber. Até um ato profético pode ser feito, amém. Mas eu tenho que atribuir essa glória a Deus. Né? Então, é o fundamento que é Cristo. Isso. Então, quando eu esqueço esse fundamento, o meu ministério está fadado ao fracasso. É verdade. Ele não prospera, ele não cresce. Porque quem acrescenta, aqueles que hão de ser salvos, é o próprio Deus. E eu acrescentarei aqueles que hão de ser salvos. Então, quer dizer, o Espírito Santo vai testificar no coração daquela pessoa. E às vezes, com esse ato dessa podcast que nós estamos fazendo aqui, alguém vai estar ouvindo do outro lado e vai decidir tomar uma decisão e ter esse fundamento. Não, meu fundamento para minha vida agora vai ser Cristo. Não ser um religioso. Não ser religioso. É porque as pessoas levam o contexto errado, né? Infelizmente. Eu vou na igreja todos os dias. Subo um monte, desço um monte. Oro de joelho, oro de cabeça para baixo, enfim. Mas não acontece nada. Não acontece nada porque o fundamento dele está errado. Quando ele tem são ferramentas. Não é que é o essencial. São ferramentas para que possamos chegar mais em Cristo Jesus. Exatamente. Mas só que essa ferramenta não pode deixar a gente levar ao erro de se tornarmos religiosos. Não é isso? É o que eu vejo, é o que eu penso, né? Não, mas é exatamente isso. Como os escribas e os fariseus. Isso, ele a ponto de isso. Eles faziam para se aparecer. Para se aparecer. Né? Então hoje tem muitos fazendo, eu fazendo. Quando eu prego lá, um mistério acontece. Quando Deus me usa. Quando eu oro, Deus cura. Né? Então, quer dizer, quando a gente atribui ainda a essa cura a Deus, ainda é menos. Né? Você não está totalmente perdendo foco. Mas quando fala assim, eu que tenho eu tenho um dom de cura. Então, Deus me deu esse dom para que o nome dele seja exaltado. Né? O fundamento aqui é Cristo. Quem cura, quem salva, quem liberta é Cristo. Então nós estamos colocando nossa vida diante de quem? De Cristo. E tem hoje na igreja, irmão, felizmente, os fiéis estão seguindo homens.
deixou de seguir a Cristo para seguir as fábulas que Paulo escreve a Timóteo, né? Então, São amantes das suas próprias fábulas. Exatamente. Então, quer dizer, eu me identifico tanto com o irmão que eu vou... Agora, se ele sair da igreja, eu saio também. Eu saio também. Por isso que hoje alguns ministérios se dividem por causa disso. É. Porque você não sabe sair debaixo da autoridade, né? Daquele que é o anjo da igreja. Né? Então, chega no seu pastor, fala, pastor, não dá mais, eu quero ter uma visão, ter um ministério, eu quero sair, o Senhor me abençoe. Quem está fundamentado em Cristo, ele não sai pela porta do fundo, não. Não. Ele sai pela porta da frente. Pela porta que entrou, ele sai. Cabeça erguida. Cabeça erguida. Quem entra por trás, por a porta, outras portas que escolhe aí, é o ladrão. É o ladrão. É o ladrão. Né? Apesar que o Senhor fala que ele virá como um ladrão, né? Mas então, no sentido de que ele fala assim, quando você menos esperar, isso. Aí eu vou vir. Então, será que você preparado? Está preparado? Você está fundamentado em mim? Você está ligado na videira? Você está produzindo bons frutos? Porque as suas obras serão reconhecidas. Isso. É quando passar pelo fogo. Aquelas que permanecer, produzir bem fruto, então ser digno do seu galardão. Isso. Mas tem muitos recebendo o seu galardão aqui. Foi Jesus que falou que eles estão recebendo a sua glória aqui. Aqui mesmo. Mano, está recebendo a glória celestial. Eu estava até vendo a questão de Billy Graham, que certa vez ele estava pregando, e aí ele desceu do altar ali, pregando, e um vai falar que ele disse a ele que a mensagem tinha sido uma mensagem poderosa. Ele virou para aquele que havia dito isso para ele e falou assim: o diabo cochichou a mesma coisa no meu ouvido. Quer dizer, tremenda ligação que ele tinha com a graça de Deus. Como ele estava fundamentado em Cristo, jamais ele quis a glória para ele. Ele disse: não, toda honra, toda glória, irmão, é dada a Deus. Eu sou apenas instrumento, vaso na mão do Senhor. Então ele molda do jeito que ele quer. Ele usa como ele quer. Ele usa homem, mulher, criança. Né? Queira Deus que Deus não venha usar como usou no passado uma jumenta, né? Porque ele disse que quando se ainda... Creio que não há necessidade, né? Não há essa necessidade, porque ele não deu nem isso aos anjos, ele deu a nós. Deu a nós. Para pregar, para ir de pregar o evangelho. É verdade. Seja verdadeiro. Se me falta o conhecimento, eu vou buscar esse conhecimento. Agora eu não posso distorcer a palavra de Deus e dizer, não, eu acredito nisso. Não são minhas convicções, são o que a palavra diz. Quando a Bíblia fala tantas coisas e vai mostrando para nós o pecado, eu falo assim, mas só fala de pecado. Não, porque nós somos... Nossa ramificação é adâmica, é pecaminosa. É pecaminosa. Então, quer dizer, agora nós estamos vivendo do suor do nosso próprio rosto por causa daquilo que está... Do erro, né? Do erro. Então, quer dizer, quando Barrabás, né, quando eles decidiram, o povo lá judeu escolheu entre Jesus e Barrabás, e aí mandou crucificar Jesus, escolheu errado. Hoje não é diferente. Hoje as pessoas escolhem as pessoas do que servir a Jesus. O fundamento verdadeiro, o único fundamento para a nossa vida é Cristo. Então, se nós estamos nesse fundamento, nós estamos firmes, estamos na rocha, que é Cristo. Isso. Não é, o fundamento não é templos, não é bancos, não é nada. Tudo isso é passageiro, né? Cristo voltar, vai ficar tudo isso aí. Aí as pessoas gostam muito de se apegar a esse tipo de coisa, esses conceitos, né? Essas coisinhas que não tem nada a ver, não tem fundamento nenhum. Hoje o fundamento de muitos crentes é supersticioso. Isso. Eu vou lá porque tem uma campanha do lenço, tem a campanha disso, tem a campanha daquilo. Não estou dizendo que Deus não cura. Né? Que claro, às vezes a fé da pessoa é tanto que Deus opera um milagre. Sim. Né? Mas eu estou falando assim, eu não posso me fundamentar. Eu não vou lá porque o pregador ele revela, né? Linkar a salvação nessas coisas. Eu vou lá, assim, eu vou lá entregar, isso até na questão do dízimo, das ofertas, de outras coisas, eu vou entregar, Senhor, isso aqui, mas é para o Senhor me dar isso, trocando, fazendo uma barganha com Deus. Dando com a mão e isso. Isso. Aí eu falo assim, só almoço, se o Senhor fizer. Então, quer dizer, esse não está fundamentado. Né? É por isso que quando o anjo de luz, que é Lucifer, né? Isso aí. Então, vamos só. Daqui a pouco nós voltaremos.
É isso aí, pessoal. Bênção pura, sem mistura. Essa podcast tá sendo bom demais da conta, né? Vocês Glória estão a Deus. ouvindo aí, nós estamos transmitindo essa podcast falando sobre graça. Falamos um pouco porque que Deus nos tinha nos dado essa graça. Estamos comentando sobre o fundamento da graça. Aí antes de nós irmos Niterói, nós estávamos conversando aqui, né, presbítero Cristiano, que tem as pessoas, ela fundamenta a sua graça, o seu fundamento é outras coisas menos Cristo Jesus, né? Cristo. Vão para a igreja porque alguém obrigou, ou porque alguém insistiu tanto, né? E a Bíblia fala que não é por insistência, não é por força, nem por violência, né? mas quem convence o homem do erro é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Então, quer dizer, a ordem para nós é irmos e pregar. Anunciar. Anunciar. Não é forçar ninguém. Isso. Anuncia. Diz que o Espírito Santo faz a obra dele. Isso. A obra dele é convencer. Então, se aquela pessoa estiver com o coração quebrantado, se ela estiver sedento desse fundamento que é Cristo, ele desejar. E com a boca confessar, falar assim, eu quero esse Cristo para mim. Seja algo natural, não é precisa... Sem ninguém falar nada. Sem forçar. Né? É falar assim, é você ir e se firmar. Isso. Que aí você vai ouvir essa palavra. Essa palavra vai te acrescentar a fé. Irmão Cristiano, eu sou meio metódico nessas coisas, né? Como sou... Eu aceito, mas eu não concordo. Eu aceito, mas eu não concordo com esse costume que nós temos de vem aqui na frente aceitar a Cristo. Na verdade, Cristo é que nos aceitou. Nós não temos que aceitar a Cristo. Porque senão, essa graça não teria. Não teria. Porque a única coisa que eu tenho que fazer é ir lá na frente e falar assim, eu quero confessar diante dos homens. Isso, automaticamente, não precisa nem de insistir. A fé vem pelo ouvir. E ouvir o que? A palavra, a palavra de Deus. Então não é. A pessoa tem que ouvir. Se a pessoa não é cristã, quantas vezes ela quiser na igreja, ela vai. Uma hora, vai chegar o tempo dela, não precisa ficar aquela insistência. Eu acho que não precisa ficar aquela insistência todos os cultos. Eu acho meio cansativo até para nós mesmos. Porque hoje a timidez é tão grande, né? E isso também não é de Deus. Né? Que os tímidos não herdarão. Não, é verdade. Então, um time que você fazer o convite, às vezes, é até louvável. Né? Agora, não posso insistir. A insistência é demais, né? A insistência, às vezes, não, Deus está me falando que tem aqui, tem uma pessoa para mim, tem mais duas. E sabe, sem Deus estar falando nada. Eu acho muito cansativo. Quando Deus fala, a própria palavra, a pregação, isso. Ele testifica no coração de quem ouviu. Ele falou que se você pregou a palavra de Deus, o Espírito Santo já está trabalhando. Isso. Então tem pessoas que vão porque falam, hoje é seu dia, essa oportunidade. Né? Então, mas Deus já falou com ele o primeiro culto que ele foi, o segundo, o terceiro, e ele está esperando ele ter convicção do que ele quer. Porque tem que ter convicção. Isso, porque a fé é o fim fundamental das coisas que não vêem. É a convicção daquilo que se espera. Então, eu tenho a convicção. Tem que ter convicção. Eu tenho a convicção que é isso que eu quero para minha vida. Eu quero entregar minha vida para Jesus hoje. Ele me aceitou. Não foi nem eu que estou aceitando ele. Eu sou um miserável. Eu sou um pecador. Mas ele hoje, pela sua graça, me alcançou com esse amor. Ele me presenteou hoje com mais uma vida agora que eu vou ter com ele. É verdade. Agora eu vou criar minha história, minha vida para a vida eterna. Trabalhar agora enquanto estamos aqui como seres viventes nessa terra, nós temos que ajuntar tesouro no céu. No céu. O interessante é que o fundamento ele nos dá convicção. Exatamente. Nos dá convicção. Que é Cristo. É isso que o irmão falou certinho. Eu achei bem interessante. É a convicção. Você tem que reconciliar. Paulo pregava o evangelho da reconciliação, não da aceitação. É da reconciliação. Porque quem saiu da casa foi o filho, não foi o pai. A palavra do filho pródigo. Quem saiu da casa foi o filho, não foi o pai. Então o filho tem que reconciliar com o pai. Quem foi que errou lá atrás? Adão. Não foi Deus que errou, foi quem? Adão que cometeu. Então é o evangelho da reconciliação. E isso tem que ter uma convicção, né? A graça é uma convicção. Se você não tem convicção, é por isso que tem muitas pessoas que abandonam a fé. Estão aí, né? Displicente, talvez na rua, enfim. Poxa, quantas pessoas a gente não encontra, irmão, na rua por aí que você vai dar uma palavra para ele, eu já conheço. Isso.
Entendeu? E tem uns que é bem arrogante, né? Bem arrogante. Eu conheço a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Isso. Aí eu até costumo assim dizer, quando uma pessoa diz isso para mim, eu falo assim, o diabo também conhece. Ele confrontou, inclusive, Jesus na palavra. A Bíblia fala que ele crê que estremece. Que estremece. E ele não se firmou na palavra. Não se firmou. Então, ele não se firmou nesse fundamento. Isso, que é Cristo. Então, por isso que a gente vai perecer. Meu povo, o Zé vai dizer, meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Não falta conhecimento. Não conhece. Não conhece. Então, vai se alimentar sempre do que estão dando para ele. Então, temos as migalhas, né? Meditar dia e noite, como a Escritura fala, dia e noite, para que a gente possamos entender que esse é o fundamento. Que Cristo é a solução para a minha vida. É verdade. Para essa nação, para todos nós cristãos. É a solução. É a solução. Cristo Jesus, né? É a solução. Que sem Ele, nada poderemos fazer. Exatamente. Exatamente nada poderemos fazer. Nada. E é graças a Deus que Deus tem nos abençoado com essa mensagem dessa noite, com esse podcast, e de muitos que virão, em nome do Senhor com Jesus. Com certeza. Eu creio que nós vamos estar voltando com um tema mais... Cada vez da continuidade, mais forte, né? Da continuidade. E que Deus abençoe, irmão, esse trabalho maravilhoso, porque eu tenho certeza que está produzindo grandes frutos. Que alcançar mais pessoas. Está alcançando aonde a gente nem imagina. Mas está alcançando. Talvez com essa palavra hoje, a questão da graça, vidas estão tomando uma decisão. Hoje, fala assim, sabe uma coisa, eu vou procurar em uma igreja. Eu quero dessa graça também na minha vida. Quero beber dessa fonte. Quero beber dessa fonte inesgotável. Inesgotável. O interessante é que meu pai falou antes da conversão dele, ele falou que se declarou, teve a convicção, ele em casa, na casa dele mesmo, sentiu aquela necessidade e olhou o céu ali no mesmo lugar onde ele estava e falou que queria aceitar a Cristo, usamos essa expressão, né? A partir daquele momento era de Cristo. Você vê que é um momento que o Espírito Santo de Deus toca. Como o irmão Cristiano falou. Onde chegar isso aqui, possa tocar em alguém. E ali ele sente a necessidade de seguir a Cristo. Seguir a Cristo. Eu quero esse fundamento. Eu quero esse fundamento. Eu quero estar ligado nesse fundamento agora. Porque minha vida era sem graça, eu quero essa graça. Exatamente. Quando a gente começa a servir a Deus e a gente vai entendendo isso, você fala, quanto tempo eu perdi? Quanto tempo eu andei nu, sem ver essa plenitude que Deus tem para a minha vida. Tudo que Ele me oferece, né, é eterno. É eterno. Tudo que o mundo me dá é temporário. É temporário. Passageiro, né? Passageiro. Passou tudo e eu estou aqui nessa mesma vida. Mas isso não acontece não só com o ímpio, mas até com o próprio cristão. Porque ele está dentro da igreja, mas não se converte. Não permite que ele... Tem muitos que só murmuram, né? Só murmura. Tudo ele reclama, nada ele O povo de Israel estava num deserto, estava só murmurando, né? Lembrou lá atrás. Deus não tinha. Deus falou assim, o teu povo já pecou lá, Moisés. Moisés falou aqui, não, o meu não, Deus. Seu, ou seja, nem Deus nem Moisés queria compromisso com um nego que murmurava demais. Esse cara até consome todo esse povo. Então, viu lá, matou um punhado de gente, tudo incrédulo. Eu falo assim, hoje a incredulidade é tão grande que às vezes a pessoa fala assim, né, que tanta coisa que a pessoa vê, tantas críticas, tantas coisas ruins, que a pessoa não consegue ver o lado bom das coisas. É verdade. Só vê a maldade. Hoje, o que nós escuta falar em todos os meios de comunicação é dizer, falta amor. Mas para você ter amor, você precisa dar amor. Mas você quer respeito, você dá respeito. Você tem aquele que tem o dom sobrenatural da graça, né? Da bondade, é Deus. Então, se eu não tenho Ele na minha vida, como é que eu posso ter amor? Não tem como. Se as pessoas hoje querem tirar a sua própria vida, porque não se ama, vai amar o próximo. Não tem como. Não tem como. Então, a graça, nesta noite, alcance muitas vidas que estão nos ouvindo e que a honra e a glória do Senhor Jesus seja manifestada a cada momento. No lar das pessoas e fazer a diferença. Como sempre faz, né? Como sempre faz. Louvado seja Deus. Benção pura, né, Cristiano? Benção pura. E vamos aí sem mistura. Sem mistura. É isso aí, queridos ouvintes. Eu sei que chegamos ao nosso término da nossa podcast. Eu só
quero agradecer ao presbítero Cristiano por abrir essa oportunidade de ser entrevistado no nosso podcast Tesouros Bíblicos. E como falamos aqui, vamos só frisar, vai ter muitas podcasts aí, né? Já só um programa, mais um aí. Só mais. Essa aqui é só a primeira. Que é só a virão. primeira. Que Deus abençoe grandemente você, o seu ministério, a sua família, grandemente a sua casa, com toda sorte e bênção. É isso que Deus proporciona. Isso é o que nós seguimos, é Cristo Jesus. As demais coisas são só agregamento da nossa vida. São só os sinais seguindo. Só os sinais seguindo. Seguirão, né? É isso aí. Glória a Deus. É isso aí, queridos. Vocês estão nos ouvindo no nosso podcast. Um abraço para cada um. E que Deus venha abençoar ricamente as vossas vidas. Essa foi mais uma de nossa podcast. Só para frisar, siga-nos no nosso canal e dá uma curtidinha, um joinha lá, né? Um like, que as pessoas dizem dessa forma. E aciona o sininho, um sininho lá, vai lá, se inscreva, aciona um sino, deixa esse sino bater para todo lado aí que vai dar certo. E toda postagem, gente, vocês vão estar cientes das nossas postagens. Também nós temos um canal, uma página no Facebook, Podcast Tesouros Bíblicos. Temos o nosso Insta, Podcast TB. E Sportfit. Sportfit nós estamos lá também. Glória a Deus. Então é só baixar o aplicativo e vai ouvindo aí no carro, no ônibus, no trabalho mesmo. Deixa Deus te usar aí e vai ouvindo a nossa podcast. Tá bem, queridos? Essa foi mais uma de nossa podcast Tesouros Bíblicos. Eu sou Gessé, um servo dos santos. Fiquem na paz e na glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu transmito daqui, vocês ouvem daí. Podcast Tesouros Bíblicos. E até a próxima, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tchau! Choirs of angels are singing out.